querido aluno, espero que esteja caminhando nos seus estudos e hoje a gente vai falar sobre regime de competência e regime de caixa, lançamentos contábeis e lançamentos financeiros, como isso se dá dentro de toda a movimentação dentro da empresa, como é feito os registros nos livros contábeis. Então hoje a gente vai ter essa visão um pouco da diferença da contabilidade, das finanças, que a gente acha que é a mesma coisa e não é. Então a gente vai ter essa noção. Então, em toda empresa, toda movimentação que acontece, que dá origem a um evento, ela tem que ter um lançamento contábil e financeiro. Então, sempre quando a gente fala de qualquer movimentação, seja ela debitada, creditada ou qualquer movimentação entre contas, tem que ter um lançamento contábil para que depois nós tenhamos um balanço, um DRE, um registro muito bem lançado e uma visualização da empresa da maneira correta. Então, esse evento, por exemplo, pode ser uma entrada, uma venda de alguma mercadoria, ou uma despesa, que é uma saída, algum custo, algum investimento. Então, todos os eventos são registrados pela contabilidade e pelo financeiro da empresa, respectivamente pelo regime de competência e pelo regime de caixa. Por isso que nós temos sempre dois setores dentro da empresa, um da contabilidade e um financeiro, às vezes a mesma pessoa, mas porque são registros efetuados de maneiras diferentes e dão informações diferentes. Então vamos começar pelo regime de competência, que é o registro do evento no momento que ele aconteceu. Então, a contabilidade define o regime de competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data que foi assinado o documento, na data que aquilo aconteceu e não quando foi pago. A diferença é que a competência é na data que o evento ocorreu. Já no momento do regime de fluxo de caixa, ele é no momento que foi pago. Existem essas duas diferenças. Então, a gente vai ver exatamente por quê. Então, voltando, no regime de competência, ele é feito no momento do fato gerador, na data do documento, não importando quando vai ser pago. Fiz um investimento de R$5.000, ele vai ser registrado na data de hoje e não na data que o dinheiro vai entrar. O dinheiro só vai entrar daqui 30 dias, não. Eu faço já o registro na conta de investimentos, no valor, no meu ativo, investimentos e já no meu passivo também, quando eu vai ter que ter a saída. No momento de hoje, não importando quanto que eu vou pagar, quanto que eu vou receber aquele documento. Fiz uma venda a prazo, por exemplo, eu já faço a venda, já faço a data, o valor na data de hoje. Então, por exemplo, o regime de competência, quando me mostra a data que o evento ocorreu, na minha DRE, mesmo que eu não tenha recebido aquele dinheiro, ele já vai aparecer. Então, para alguns outros empresários não é muito bom. Poxa, já tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro em mãos. Então, tá vendo a diferença entre finanças e contabilidade? O regime de competência, ele traz para a contabilidade o registro de tudo que aconteceu. Já nas finanças, é quando pagou, quando saiu, então quando aquilo realmente aconteceu. A diferença é justamente em relação a finanças, em relação ao dinheiro e a observação no meu DRE. Então, para realizar a medição dos resultados de uma empresa, o mais comum e recomendado é o regime de competência. Por quê? Porque eu posso considerar as vendas efetuadas, despesas e tudo o que acontece dentro do determinado período e também considero a depreciação, coisas que o regime de caixa não considera. Então, o regime de caixa é entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Já o regime de competência, eu tenho a depreciação no período. Então, eu considero que o imóvel que eu comprei, ele vai se depreciar em determinado período.
Para a contabilidade é de grande importância o regime de competência, porque eu consigo observar em determinados períodos se a empresa está conseguindo ter lucratividade, se ela está conseguindo ter um crescimento muito bom. No regime de caixa, eu consigo verificar se a empresa tem dinheiro num determinado período, se ela está conseguindo honrar com os pagamentos no período, no dia a dia ou mensalmente naquele relatório, né? Então, o DRE, que é um dos importantes relatórios de gestão da empresa, ele é confeccionado pelo regime de competência. E aí eu tenho, como eu já disse, como observar se a empresa teve lucro ou prejuízo. O DRE, ele advém ao registro de competência e é feito exatamente no ato daquilo que foi acordado. A gente não pode esquecer isso. Então, o DRE me mostra o que foi acordado nos 12 meses. Então, eu tive investimento, tive compras que eu ainda vou receber, mas então eu consigo observar que a empresa conseguiu rodar em 12 meses, 3 meses, o que a DRE está me mostrando. Já o regime de caixa é de extrema importância, por isso que eu estou passando para vocês os dois principais, porque eles devem caminhar lado a lado. Eu não posso deixar de olhar o outro. O meu regime de competências me traz o DRE. Então, eu consigo observar no DRE se a empresa ao longo prazo, se a empresa no período teve uma lucratividade ou prejuízo. Já o regime de caixa é extremamente importante porque ele advém do meu fluxo de caixa. Ele advém do que acontece dentro das empresas todos os dias. E ele mostra toda a entrada, toda a saída de dinheiro da empresa. Eu consigo observar toda a saúde financeira da organização. Então, eu consigo observar contabilmente e como andam as finanças num determinado período, de muita importância. Por exemplo, no meu fluxo de caixa, eu consigo observar as contas no período. Eu tenho contas a pagar dia 1º, dia 10, dia 15, dia 30. E se eu vou ter dinheiro nesses determinados períodos, se eu vou ter vendas, vou ter lucro, como está acontecendo a movimentação da minha empresa, se eu vou ter que pegar algum dinheiro emprestado, deixar de pagar alguma conta naquele determinado período. Então, o que acontece? No meu registro de competência, na minha DRE, eu consigo observar um volume de vendas muito alto, apresenta lucro na minha DRE, eu consegui ter vários pagamentos. Por quê? Porque eles foram registrados no ato da compra. Só que se eu vendi esses produtos a prazo, no meu fluxo de caixa, eu não tenho aquele valor ali exatamente no dia que vence o meu pagamento, a minha outro boleto que eu vou ter que pagar. Então, eu tenho um probleminha aí entre a minha DRE e entre o meu fluxo de caixa. Então, claro que os dois são ótimos, tem pontos fortes e pontos fracos, mas o contador não pode deixar de observar os dois relatórios. Porque, por exemplo, a empresa fez uma determinada venda em 12 meses, mais de 12 meses, 24 meses. Então, no meu DRE vai aparecer o valor total, vamos supor que foi R$5.000. Então, R$5.000 dividido em 24 vezes. No meu DRE, que vem do meu regime de competência, vai estar registrado lá, na data que foi feita, R$5.000. Para o empreendedor que olhar só a DRE, ele vai falar, nossa, no período eu tive um aumento aqui nas minhas vendas de R$5.000. Muito bom. Só que essas vendas, elas são a prazo. Então, nesse momento, o meu fluxo de caixa vai mostrar exatamente todos os meses aquele valor entrando. Os R$5.000 dividido em 24 meses. Então, ele consegue demonstrar para mim que naquele período, por exemplo, que entrou na minha DRE 5.000, eu posso ter dinheiro nenhum no caixa, porque eu vendi, mas eu só vou receber daqui 30 dias. Aí eu só olho a DRE, nossa, tá ótimo, 5.000 tá tranquilo de vendas, mas em contrapartida hoje eu não tenho dinheiro nenhum, porque o meu fluxo de caixa tá mostrando que eu só vou receber daqui
30 dias. Então, a gente tem que sempre observar os dois caminhando juntos. Então, eles são relatórios complementares, com propósitos diferentes, e muitas vezes eu tenho esses problemas de grande volume de vendas em determinado período, com grandes boas margens de investimentos, entretanto, prazos de pagamentos, se não forem redimensionados direitinho, de acordo com o meu fluxo de caixa, pode acontecer que eu fique em determinados períodos do ano sem o dinheiro para movimentar a empresa. Empresas pequenas, por exemplo, microempreendedores, têm grandes dificuldades de fazer essa gestão, justamente porque não conseguem ler os relatórios vindos da contabilidade. Eles se preocupam muito mais com o fluxo de caixa do que com uma DRE ou vice-versa, depende do estudo do meu empreendedor. Mas empresas pequenas, microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários, eles não fazem a junção dos dois relatórios e acabam que as empresas em determinados períodos tenham grandes prejuízos e não consigam sobreviver durante 5, 6, 7 anos, que é um dos relatórios, uma grande preocupação do Sebrae nos seus relatórios, é justamente porque as empresas não conseguem se solidificar durante 5 anos, é menos que 5 anos, ou até 1 ano, 2, justamente. Por quê? Porque não faz uma boa gestão e uma boa leitura destes relatórios. Então, o regime de competência, ele me traz o dia que acontece, mas eu tenho que levar em consideração o meu fluxo de caixa, o meu demonstrativo de fluxo de caixa, que é quando aquele dinheiro vai entrar e quando ele vai sair. Então, eu posso fazer também um grande investimento e vou conseguir pagar ele, vou lá no banco, faço um grande empréstimo para um investimento, mas vou pagar ele daqui 24 meses. Então, ele vai entrar ali no meu DRE já como uma despesa muito alta, mas eu só vou conseguir começar a pagar ele daqui 24 meses, que foi o prazo que a instituição financeira me deu. Então, no meu fluxo de caixa, eu fico folgada nesses períodos, já que eu não vou pagar aquele empréstimo que eu consegui pegar. Então, isso é muito... Se você tem uma dificuldade em fixar o registro de caixa, regime de competência, é só lembrar como pessoa física. Como pessoa física, o fluxo de caixa é muito importante, que é o que entra e sai no nosso dia a dia. Mas tem alguns investimentos que nós vamos fazer que os primeiros pagamentos vão começar daqui 12 meses, 6 meses, mas aquele patrimônio já é seu. Por exemplo, eu compro um carro e o carro eu só vou começar a pagar daqui 6 meses, essas promoções que aparecem na televisão, que as concessionárias fazem. O que acontece? Eu aumento a minha propriedade, eu tenho um aumento dos meus bens e serviços, ao mesmo tempo eu tenho um aumento do meu passivo, porque é uma dívida, mas na hora que eu olho o meu fluxo de caixa, em 6 meses ele fica inalterado. Por quê? Porque eu não vou pagar aquela prestação. Então é de grande importância essas leituras. Além dessas leituras, os registros feitos nas contas da maneira correta, nos ativos e passivos da maneira correta. Então a gente tem que sempre lembrar que a ciência contábil é uma ciência social. Então ela verifica todas as partes, todas as transações têm uma origem, têm uma finalidade, têm uma entrada, têm uma saída. Então eu tenho que sempre observar como vai acontecer essas transações dentro do meu ativo, dentro do meu passivo, a importância de se separar ativo circulante, ativo não circulante. Lembrando, o ativo circulante é aquele que em determinado 12 meses eu vou receber meus bens e direitos que eu vou receber em determinados 12 meses. O meu passivo, a mesma situação, passivo circulante, aquilo que eu devo pagar num determinado 12 meses. Então, quando eu faço um balanço patrimonial e tenho essa observação, eu consigo observar tudo isso no balanço, no DRE e no fluxo de caixa, separado nas contas da maneira correta. Então, eu tenho contas a pagar a prazo, contas a pagar à vista. Então, no decorrer de 12 meses, entra no ativo circulante. É de grande importância que se faça
essa verificação dos balancetes, dos saldos das contas, para que não tenha problemas futuros em relação a informações que os próprios registros vão nos dar. Temos um balancete de verificação, que é um demonstrativo auxiliar a todos esses que eu já falei, mas ele relaciona os saldos das contas, daquela conta diário, daquele diário que tem toda a empresa, onde saiu de um lugar, entrou em outro lugar, ele verifica as partidas dobradas, se tudo está sendo feito da maneira correta. O balancete de verificação, ele nos dá esses saldos das contas, então o balancete ele deve sempre ficar ou zerado ou o mesmo valor. Vou dar um exemplo. Eu recebi algum valor em R$500, então eu recebi os R$500, ele entra no meu ativo, mas ao mesmo tempo vai sair da minha conta que eu tinha, aquela conta de recebimentos. Então tudo que vai acontecer tem dois lançamentos. Então, se não tem dois lançamentos, está errado, que é o método das partidas dobradas, assim chamado. Não é que são duas vezes o mesmo lançamento, mas não, entrou em algum lugar, deve sair em algum lugar, e se saiu, deve entrar em algum lugar, justamente que esse método no balancete de verificação, eu consigo exatamente de onde que saiu, se aquela mercadoria estava no estoque agora eu vendi, foi pro ativo, se agora aquela mercadoria, aquele ativo que eu tenho de mercadorias que eu consegui vender, vai conseguir pagar o meu passivo num determinado período, que era do estoque. Então essas partidas dobradas, elas são de determinada importância, justamente para nos auxiliar no balancete de verificação, nos balancetes, na DRE, no balanço, para nos dar informações contábeis mais robustas em relação aos investimentos, em relação ao que a empresa dá. E o método do que eu estou falando, do balancete de verificação, ele deverá corresponder a um crédito e um débito no mesmo valor, né? E essa soma dos saldos devedores tem que ser igual ao zero. Então, tudo que está no saldo devedor e está no saldo credor tem que estar zerado ou igual, e assim você consegue observar que foram feitos os registros da maneira correta, as partidas dobradas na maneira correta, e eu consigo ter um acompanhamento do meu fluxo de caixa, do meu demonstrativo de resultado num determinado período com maior precisão. Então, por exemplo, empresas que não fazem esses registros, que não conseguem observar, às vezes estão com contas do ativo altíssimas, porque achando que tem aquele dinheiro em ativos, e não está. Por quê? Porque não fazem o registro de retirar de um lugar e colocar em outro lugar. Está pagando alguma conta, mas não está tirando do ativo, não está retirando ali do passivo. Tirei o dinheiro do meu caixa, eu tenho que fazer ali aquele lançamento, eu tirei e fiz o pagamento em contrapartida, eu tenho que fazer esse lançamento no meu passivo, já que tudo foi registrado contabilmente no meu registro de competência e depois no meu registro financeiro. Então, eu consigo observar com os balancetes a empresa como um todo e a saúde financeira de toda a organização, de toda a minha empresa. Então, esses regimes é justamente para nos dar a robustez. Não podemos esquecer das partidas dobradas. Toda partida, todo evento tem que entrar e sair em determinados períodos. Então, aconteceu, tem que fazer a partida dobrada, tem que ter o livro dos razonetes, o livro razão, onde eu faço toda essa contabilização de débito, de crédito na conta corrente. Lembrando que a minha conta do ativo, ela é uma conta devedora, de débito, então as coisas que entram como débito, no meu passivo ele entra como crédito. Então, a gente tem que observar esses lançamentos da maneira correta. Então, aquele meu ativo é aquilo que as pessoas me devem, então por isso que ela entra como débito. E no meu passivo é aquilo que as pessoas acreditam em mim e entra como crédito. Então, temos que verificar no balancete se essas verificações foram feitas da maneira correta para que o saldo ao final ele seja
ele tanto positivo ou negativo, mas dando o mesmo valor da maneira correta. Tá? Então, de muita importância que o contador ele faça esse registro na conta correta.